Em um mosteiro sereno nas montanhas vivia um jovem monge chamado Tenzin. Ele tinha dedicado sua vida à busca pela paz interior e à prática da meditação. Mas, apesar de seu ambiente tranquilo, Tenzin enfrentava uma luta constante dentro de si. Sua mente estava sempre agitada, repleta de pensamentos barulhentos que o impediam de encontrar o silêncio e a serenidade que ele tanto almejava. Todos os dias, Tenzin se levantava antes do amanhecer e se sentava em posição de meditação, tentando acalmar sua mente. No entanto, quanto mais ele tentava, mais os pensamentos pareciam invadir sua consciência. Ele se preocupava com coisas pequenas, relembrava conversas passadas e imaginava cenários futuros, tudo enquanto buscava desesperadamente um momento de paz. O mosteiro, com suas paredes antigas e jardins cuidadosamente cuidados, era um local de profunda calma. Os outros monges pareciam sempre serenos, movendo-se com uma tranquilidade que Tenzin invejava. Ele se sentia frustrado e inadequado, acreditando que era o único incapaz de silenciar sua mente. Em momentos de desespero silencioso, Tenzin se perguntava se algum dia conseguiria alcançar a paz que via nos outros. Ele sabia que algo estava faltando, mas não conseguia identificar o que era. Sua busca pela tranquilidade parecia cada vez mais distante. E ele começava a duvidar de sua capacidade de encontrar a paz interior. Apesar de suas lutas, Tenzin continuava a seguir sua rotina diária. Ele participava das meditações em grupo, realizava suas tarefas no mosteiro e dedicava tempo ao estudo dos textos sagrados. No entanto, a inquietação em sua mente nunca o abandonava completamente. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. Foi nesse estado de frustração e busca incessante que Tenzin ouviu falar sobre a chegada de um mestre sábio ao mosteiro. O mestre, conhecido como Lobsang, era um ancião respeitado por sua sabedoria e serenidade. Diziam que ele havia passado por muitas provações em sua vida e que tinha um profundo entendimento sobre a mente e a paz interior. Tenzin sentiu uma centelha de esperança. Talvez Lobsang pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho para o silêncio e a paz que tanto desejava. Com o coração cheio de expectativa, ele decidiu procurar o mestre e compartilhar suas lutas. Mal sabia ele que este encontro seria o início de uma transformação profunda em sua jornada espiritual. Tenzin encontrou Mestre Lobsang sentado sob uma árvore no jardim do mosteiro, em profunda meditação. Com uma reverência respeitosa, ele se aproximou e esperou pacientemente até que o mestre abrisse os olhos. Quando Lobsang finalmente o fez, seus olhos estavam cheios de compreensão e bondade. Ele acenou para Tenzin se sentar ao seu lado. O jovem monge, com hesitação, começou a falar sobre suas dificuldades em encontrar paz interior e como sua mente estava sempre cheia de barulho. Mestre Lobsang ouviu atentamente, sem interromper. Quando Tenzin terminou, Lobsang permaneceu em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras do jovem. Meu jovem, começou Lobsang com uma voz suave, eu também enfrentei uma mente inquieta quando era mais novo. O silêncio que você busca não é a ausência de som, mas uma presença tranquila que vem da aceitação e da compreensão. Lobsang contou a Tenzin sobre sua própria jornada. Ele havia começado sua vida de monge com a mesma agitação mental. Passou anos lutando contra seus pensamentos, tentando forçá-los a se calarem. No entanto, foi apenas quando ele começou a aceitar seus pensamentos, sem julgá-los, que começou a encontrar verdadeira paz. Os pensamentos são como nuvens no céu, explicou Lobsang. Eles vêm e vão. Nós não podemos controlá-los, mas podemos observar sem nos apegar a eles. Quando aceitamos nossos pensamentos e os deixamos passar, começamos a experimentar o verdadeiro silêncio. Tenzin ouviu com atenção, absorvendo cada palavra. Ele decidiu seguir o conselho de Lobsang e começar a prática da observação dos pensamentos sem julgamento. Nas semanas seguintes, Tenzin começou a se sentar em meditação, não para forçar sua mente a silenciar, mas para observar seus pensamentos como nuvens passageiras. A princípio, ele achou a prática difícil. Sua mente ainda estava cheia de pensamentos e ele se sentia tentado a se envolver com eles. No entanto, com a orientação constante de Lobsang, Tenzin perseverou. Pouco a pouco, ele começou a notar pequenas mudanças. Os pensamentos ainda vinham, mas ele aprendeu a não se apegar a eles. Começou a experimentar breves momentos de paz, como pequenos raios de sol atravessando as nuvens. Durante esse período, Lobsang reforçou a necessidade de paciência e consistência. Ele lembrou Tenzin que a paz interior era uma jornada, não um destino imediato.
Com essa orientação, Tenzin continuou sua prática, sentindo-se encorajado pelos pequenos progressos que fazia. Com o tempo, a prática de aceitação começou a transformar a experiência de Tenzin. Ele percebeu que a paz não vinha da ausência de pensamentos, mas da aceitação deles. O jovem monge estava começando a descobrir o verdadeiro poder do silêncio, uma presença tranquila que estava sempre ao seu alcance, mesmo em meio aos barulhos da mente. Tenzin percebeu que, apesar dos pequenos progressos, ainda havia uma parte de si que resistia completamente ao silêncio interior. Mestre Lobsang notou isso e sugeriu um exercício novo: meditar em meio aos sons do mosteiro. Ao invés de procurar o silêncio absoluto, Tenzin deveria encontrar paz em meio aos barulhos cotidianos, o som dos sinos, os cantos dos monges e até mesmo o som dos passos nos corredores. No início, Tenzin achou essa prática desafiadora. Ele sempre havia tentado se isolar dos sons, considerando-os distrações. Agora ele precisava aceitá-los como parte da sua prática meditativa. Durante os primeiros dias, Tenzin lutou para manter sua concentração. No entanto, seguindo os ensinamentos de Lobsang, ele começou a mudar sua abordagem. Em vez de tentar bloquear os sons, ele os aceitava e permitia que fluíssem através dele. Cada som se tornou uma oportunidade de praticar a aceitação e a presença no momento. Gradualmente, Tenzin começou a notar uma diferença. Ele já não via os sons como interrupções, mas como parte de um todo harmonioso. O som do sino se tornou um lembrete para se reconectar com sua respiração. Os cantos dos monges o ajudavam a se centrar, e os passos no corredor eram uma prova da vida que continuava ao seu redor. Essa prática trouxe a Tenzin uma nova profundidade de entendimento. Ele percebeu que o silêncio verdadeiro não era a ausência de som, mas uma qualidade de presença e aceitação que poderia ser cultivada em qualquer circunstância. Com essa nova perspectiva, Tenzin começou a experimentar momentos de paz profunda, mesmo em meio à atividade do mosteiro. Certo dia, enquanto meditava, Tenzin sentiu uma serenidade profunda que nunca havia sentido antes. Sua mente estava clara e tranquila. Os pensamentos passavam como nuvens no céu, sem perturbá-lo. Ele estava plenamente presente, aceitando cada som, cada sensação e cada pensamento. Mestre Lobsang observou a transformação em Tenzin com satisfação. O jovem monge havia aprendido a encontrar paz em meio aos barulhos, e essa conquista era um marco importante em sua jornada espiritual. Tenzin agora entendia que a verdadeira paz interior não dependia das circunstâncias externas, mas de sua própria atitude e aceitação. Com essa nova compreensão, Tenzin começou a compartilhar suas experiências com outros monges. Ele os encorajava a não buscar o silêncio absoluto, mas a encontrar a paz em meio ao barulho e à atividade do dia a dia. Sua jornada pessoal se tornou uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, mostrando que a paz interior está sempre ao alcance, desde que aceitemos e acolhamos cada momento com gratidão e presença. Um dia, Mestre Lobsang decidiu levar Tenzin para um retiro na floresta. Eles deixaram o mosteiro ao amanhecer, caminhando por trilhas estreitas que serpenteavam por entre as árvores. À medida que avançavam, os sons da natureza, o canto dos pássaros, o sussurro das folhas ao vento, o farfalhar de pequenos animais no subbosque preenchiam o ar. Lobsang explicou que o silêncio verdadeiro podia ser encontrado em qualquer lugar, especialmente na natureza, onde cada som contribuía para uma harmonia maior. Eles passaram dias em silêncio, apenas ouvindo e observando. Tenzin inicialmente sentiu a mente resistir, mas gradualmente a paz da floresta começou a influenciar seu estado interior. Uma noite, enquanto estavam sentados ao redor de uma fogueira, Lobsang quebrou o silêncio. O silêncio da natureza ensina uma lição valiosa, Tenzin. Cada som tem seu lugar e nada é mais ou menos importante. O mesmo vale para nossos pensamentos. Quando paramos de lutar contra eles e os aceitamos, encontramos uma nova forma de paz. Tenzin refletiu sobre essas palavras. Durante o dia seguinte, ele se dedicou a observar a natureza com uma nova perspectiva. Notou a persistência das formigas, a paciência das árvores que cresciam lentamente e a adaptabilidade dos animais. Cada observação era uma lição sobre aceitação e resiliência. O ponto de virada ocorreu durante uma manhã particularmente tranquila. Tenzin estava sentado perto de um riacho, ouvindo o som da água fluindo sobre as pedras. De repente, ele percebeu que sua mente estava calma. Os pensamentos passavam como folhas na correnteza, sem perturbar a serenidade interior. Pela primeira vez, ele sentiu um profundo silêncio, que não era a ausência de som, mas uma presença reconfortante.
De volta ao mosteiro, Tenzin continuou a aplicar as lições aprendidas na floresta. Ele começou a meditar não apenas em silêncio, mas também em meio aos sons do mosteiro. O bater dos sinos, os cantos dos monges, o som dos passos nos corredores. Cada som se tornou parte de sua prática, ajudando a manter o estado de aceitação e paz. Mestre Lobsang ficou satisfeito ao ver a transformação em Tenzin. O jovem monge não apenas encontrou paz interior, mas também começou a ajudar outros monges a encontrar o mesmo caminho. Ele ensinava que o silêncio não era a ausência de ruído, mas a aceitação dos sons e pensamentos como parte de uma harmonia maior. Tenzin percebeu que a verdadeira paz não era algo que ele precisava buscar fora de si, mas algo que sempre esteve dentro dele, esperando para ser descoberto. A jornada para o silêncio o havia transformado, e ele se comprometeu a compartilhar essa sabedoria com todos ao seu redor. Com o passar dos meses, Tenzin se tornou um exemplo de serenidade e sabedoria no mosteiro. Sua transformação não passou despercebida, e muitos monges começaram a procurá-lo em busca de orientação. Tenzin acolheu cada um com paciência, compartilhando as lições que aprendeu com o mestre Lobsang e sua própria jornada de autodescoberta. Ele implementou sessões de meditação na natureza, onde os monges poderiam se conectar com os sons ao seu redor e encontrar paz interior. Durante essas sessões, Tenzin guiava os monges a observar seus pensamentos como nuvens no céu, a ouvir os sons sem se apegar a eles e a aceitar cada momento com gratidão. Uma tarde, durante uma dessas sessões, Tenzin contou uma história sobre uma borboleta que, ao tentar escapar de um casulo, desenvolve a força necessária para voar. Ele comparou isso com a mente dos monges. Assim como a borboleta, nossas mentes precisam passar por desafios para se fortalecer. O barulho, as distrações e os pensamentos são como o casulo. Ao aceitá-los e não resistir a eles, encontramos nossa verdadeira força e liberdade. Os monges ouviram atentamente, inspirados pelas palavras de Tenzin. Eles começaram a perceber que suas próprias batalhas internas eram oportunidades para crescimento e autocompreensão. A prática da aceitação e da observação transformou a maneira como eles viam seus pensamentos e sentimentos. Com o tempo, o mosteiro inteiro se beneficiou dessa nova abordagem. Os monges se tornaram mais calmos, suas interações mais harmoniosas e o ambiente mais sereno. A paz interior que Tenzin encontrou se espalhou, criando uma onda de tranquilidade que tocou a todos. Tenzin também continuou sua própria prática, sabendo que a jornada para a paz interior era contínua. Ele frequentemente visitava a floresta, mantendo sua conexão com a natureza e reforçando as lições que aprendeu. Em cada visita, ele encontrava novas maneiras de aprofundar sua prática e fortalecer sua serenidade. A jornada de Tenzin havia chegado a um ponto de realização, mas ele sabia que sempre haveria mais a aprender e a ensinar. Sua história se tornou uma fonte de inspiração para todos no mosteiro e além, mostrando que o poder do silêncio e a paz interior estão ao alcance de todos que estão dispostos a aceitar e observar, em vez de lutar contra o barulho da mente. E assim, Tenzin continuou a viver sua vida com uma calma profunda e uma mente silenciosa, espalhando sabedoria e serenidade por onde passava. Sua jornada era um lembrete poderoso de que, mesmo em meio a tanto barulho, o silêncio verdadeiro e a paz interior podem ser encontrados dentro de cada um de nós. A história de Tenzin nos ensina que, mesmo em meio ao barulho e à agitação da mente, é possível encontrar paz interior. Através da aceitação, observação e conexão com a natureza, Tenzin descobriu que o verdadeiro silêncio está dentro de nós, esperando para ser revelado. Agora queremos ouvir a sua história. Se você tem uma história de superação, um momento em que encontrou paz e força interior em meio aos desafios da vida, compartilhe conosco nos comentários. Suas experiências podem inspirar e encorajar outras pessoas a nunca desistirem de buscar a serenidade e a harmonia. Deixe seu comentário abaixo ou envie-nos uma mensagem contando sua história. Vamos criar uma comunidade de apoio e motivação, onde todos possam encontrar inspiração para continuar lutando por seus sonhos e buscando a paz interior. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar histórias de esperança e força, mostrando que a superação é possível para todos. Acredite em si mesmo e continue seguindo em frente. Sua história de superação pode ser a inspiração que alguém precisa hoje. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos inspiradores. Obrigado por assistir.